Uma excelente tarde a você que está na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio e TV Mundo Maior, emissoras FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Estamos iniciando mais um programa, Um Novo Olhar, desta quarta-feira até 16h45. Vamos discutir aqui vários temas dentro de uma temática que vai te interessar bastante. Como equilibrar a vida pessoal e profissional. Boa tarde, Delmar, tudo bem? Uma alegria renovada estarmos juntos aqui com os queridos telespectadores, amigos, ouvintes da Boa Nova e todos aqueles que estão em sintonia, Facebook, né? Estamos interligados. Estamos interligados. Uma alegria estarmos juntos de novo. Boa tarde, Alexandra Grassini. Boa tarde, uma alegria estar aqui novamente com vocês, com todos os ouvintes, e já a gente comemorando aí, pelas minhas contas, um mês de programa, Um mês né? já? Nossa! Já estamos aí há 4 semanas no ar. Que e legal. uma boa tarde a todos, muito feliz de estar aqui hoje. Essa sensação de tempo é demais, né? Bem relativa, Bem né? relativa, Quando mês já. Quando estamos em boa companhia, assim, já passou? Passa Já, rápido. é verdade. Agora, 5 minutos de tensão parece uma eternidade. É verdade. Você pode participar aqui do programa Um Novo Olhar pelo WhatsApp 996433827. Também tem a linha do ouvinte, 0800 979 5011. A Margarete aguarda a sua ligação. E também pelo facebook.com/TV Mundo Maior. Hoje o tema, como equilibrar a vida pessoal e profissional. Que todo mundo, né? Esteja profissionalmente ativo ou não, a gente acaba entrando nesta questão. Como dosar essa questão profissional e também a pessoal. Provavelmente há 20 anos atrás não se tinha essa mentalidade, né? Todo mundo focava só no profissional e a parte pessoal era deixada de lado. E hoje a gente está vendo até no mundo corporativo que se valoriza essa questão, né? Não há um profissional bom se ele não tiver o lado pessoal também equilibrado, Delmar. Lembrando que quando nós somos crianças, de um Natal para o outro, parece que o tempo demorava, né? Tinha um Natal, aí quando você é criança, até chegar outro Natal. E agora, o que você ouve as pessoas dizendo? De novo chegou o final do ano, não vi passar. E aí você faz uma correlação. Não é o tempo que está passando rápido. Nós que colocamos muitas coisas no tempo. O tempo continua sendo O mesmo. 24 horas. Mas se você coloca muitas coisas, vai dando essa sensação de que... E aí se valoriza o equilíbrio, como você está dizendo, e nós também valorizamos. Mas por que nós valorizamos o equilíbrio? Porque a maioria reclama do quê? Do desequilíbrio, que não tem tempo. E se você não tem tempo... É sinal do quê? De desequilíbrio. Então, essa é a polaridade, né? Equilíbrio, desequilíbrio. E essa eu acho que é a primeira reflexão. Né? Como é que eu faço para manter... Ou, eu tenho noção se a minha vida está ou não equilibrada? Eu acho que esse é um bom ponto para começar essa conversa. Né? E aí, Alexandre? Verdade. E é interessante essa fala da Delmar, porque é o equilíbrio e o desequilíbrio. E aparece muito, né, nas sessões de coaching, justamente essa pergunta. Então, na jornada do coaching, tem uma sessão que a gente trabalha e tem ferramentas que a gente olha justamente para isso, né? Como foi que a Delmar falou. Eu tenho noção de como está a minha vida, que é justamente para a pessoa. Então, a gente analisa junto a qualidade de vida, relacionamentos, profissional, pessoal, como é que ela, de 0 a 10, né? O quanto que ela se sente na escala de cada um. E depois, no final, ela olha aquele panorama, o resultado é um teste que a gente faz, né? Que chama Roda da Vida, que é justamente na que a pessoa olha e ela fala, nossa, né? Às vezes, tem pessoa que fala, nossa, nos relacionamentos eu tô 1, no profissional tô 10. Então, quer dizer... Então, aí, sim, aí o foco, né, da jornada, um dos focos da jornada principais é equilibrar, como a Delmar falou da questão do desequilíbrio, equilibrar esse item, esse lado da vida da pessoa que ela está investindo pouco tempo, né? Você está falando em roda da vida, né? A gente tem aí uma imagem que a Delmar separou, vou pedir aí para o pessoal do Controle Mestre colocar no ar para quem está acompanhando aí pela TV Mundo Maior. Tá aí, ó, qualidade de vida, tem pessoal, parte profissional e de relacionamentos. Depois tem, como é que podemos classificar ali, Delmar? Subitens, espiritualidade? Exato, para cada área tem algumas áreas
que você está chamando de subitens, né? Porque você já ouviu alguns, por exemplo, alguns profissionais falarem assim, nossa, eu me dediquei 10... Pegando o exemplo que a Ale trouxe, eu me dediquei 10 pro profissional durante a vida toda e eu não vi meus filhos crescerem. Eu não acompanhei o desenvolvimento. E aí é sinal que o quê? Ele se dá 10 pro profissional, mas no papel de pai ou de mãe, aí como é que fica essa frustração? Se nós podemos aprender com aqueles que já passaram por essa dificuldade, que tal começar a olhar antes? Opa, como é que eu posso fazer isso, né? Porque às vezes é sem perceber, as pessoas vão se dedicando, então você começa a trabalhar, aí você conhece alguém, se casa, tem filhos, e aí você vai agregando, né? Você vai agregando o que a gente chama de papéis, mas são aquelas partes, né, que a gente tem ali no dia a dia. Ainda não, já tiraram. Mas a Põe ideia... de novo aí pra gente, Everaldo. Aí, aí tem lá de 1 a 10. É isso. Que aí a pessoa vai marcando ali como é que tá. E aí vai preenchendo. Se eu me dou 5, eu preencho até o 5, preencho até o 8, eu vou preenchendo ali. O que vai acontecer no final? Eu vou ter como a Alexandra falou, às vezes eu tomo até um susto. Eu falo, nossa, mas eu não percebia que eu estava me dedicando tanto para uma área e tão pouquinho para outra. Às vezes é um processo que você vai no dia a dia dando essas paradas, né? Que são fundamentais, essas pausas de autoconhecimento. E aí, como disse a Ale, o coaching é fundamental para você ter esse olhar e aí sim depois partir para ações, né, de transformação. Mas como é que você vai agir se você... Não sabe. Imagina que você tem um material ali para construir uma casa, você vai construindo e aí você fala, poxa, mas se você tivesse ali um plano, né, uma planta, é mais ou menos isso. Opa, você tem a planta, agora sim, agora eu vou começar a fazer uma reconstrução, né, da gente mesmo, que eu acho que é o trabalho aí maior para se fazer na vida. Sim, você está falando de planejamento, de ação. Aí entra também gestão de tempo, gestão de energia. Como que é trabalhado isso no coaching? Isso, e cada vez mais interessante você ter falado da gestão de energia, né? Que cada vez mais se fala também em gestão de energia. Para a gente se observar, que às vezes a pessoa sente, acho que eu até já citei aqui em algum programa anterior, que foi feita uma pesquisa em Nova York, que eles descobriram que as pessoas tinham mais a sensação de estarem ocupadas do que realmente tinham tarefas para realizar. Então, a gestão de energia hoje é muito importante. Por exemplo, tem uma reunião. Como que eu entrei na reunião e como que eu saí? Então, de repente, eu entro numa reunião, eu saio cansada, desgastada, e a reunião durou só 1 hora. Só que, como que foi o meu gasto de energia? Então, a gente começar a prestar atenção nisso, colocar a consciência também é muito importante. Se fala muito hoje em gestão de energia. O nome do programa é Um Novo Olhar. Como é que eu posso ter um novo olhar sobre essa questão de... Não sei se o termo correto é equiparar, né? Tanto a profissional com a pessoal. Até para a pessoa não ficar naquele velho chavão, né? Eu sou 10 profissionalmente, mas emocionalmente, em relacionamento, em família, não atinjo a mesma proporção. Lembrando da pergunta 919 seguintes, que é o autoconhecimento, né? Conhece-te a ti mesmo, trazendo sempre esse ponto, nesse momento da vida, porque uma coisa é você ter essa roda da fortuna com 20 anos, com 30, com 40 e com 50, e agora eu que fiz 60. Então, se eu olhar para as minhas rodas da fortuna, elas vão mudando. Então, não é... Senão quem está nos vendo fala assim, deve ter é igual para todo mundo. Não, Isso. Então, o primeiro ponto para quem está vendo e ouvindo é assim, nesse momento da minha vida, né, como é que eu estou me dedicando? Eu acho que esse é o primeiro passo, né? E aí, esse é um ponto. O outro, eu tinha uma linha de raciocínio e me perdi. O que você pergunta? Fala de novo a tua questão. Como a pessoa sair do velho chavão, né? 10 profissionalmente e depois as outras áreas não conseguem acompanhar. Isso. Então, por isso que eu falei, deixa eu dizer que não existe um padrão. Cada pessoa tem a sua roda da fortuna. A sua roda da vida. Da vida. E aí, quando ela monta, aí sim, quando você olha que esse é o primeiro ponto, em seguida, o que você faz? Colocar, de repente, o que você dá valor para este momento na sua vida? Porque é natural que com 20 anos eu vou dar valor para quê? 20 anos eu estou dando valor ou para a carreira, né? O estudo.
De repente, um namoro, tá? Aí, se já tem filhos, concorda? Opa, já mudou. Então, como é que eu vou distribuir? Aí sim, como é que eu vou fazer a minha gestão de energia, já que você usou o tempo e a energia gasta, né? Para carreira, trabalho, né, estudo e filhos. E relacionamento, e casamento. Tanto que aí você falou de um novo olhar. Como é que eu posso ter um novo olhar? Primeiro, olhando para o que é. Né? Então, hoje eu olho para o que é, e aí, qual que é o meu novo olhar? Peraí, se ali eu cuidar de mim, eu estou dedicando quanto tempo para ficar comigo, para fazer uma leitura, para cuidar o meu sono, como é que anda? Eu ando dormindo pouquíssimo, porque eu ando fazendo tantas coisas que eu acabo percebendo que o meu sono eu durmo 5 horas. Só que eu preciso de 7 horas, de 8 horas. Então, primeiro eu olho para o que é, e aí eu tenho um novo olhar, e eu vou fazer aí sim uma mudança, aí sim que entram os planos de ação. Opa, olha, percebi aqui que eu preciso ter um novo olhar para o meu sono, eu preciso ter um novo olhar até para a minha carreira, por que não? Um novo olhar. Às vezes eu estou me dedicando um tanto e não é nem a empresa que está me pedindo isso. Sou eu que estou com algumas questões aqui de ansiedade ou de querer fazer tudo. Esse final de semana encontrei uma pessoa que ela falou isso, falou assim, olha, eu me dediquei tanto para a empresa, eu não almoçava, mas aí eu percebi que todos os outros almoçavam. Eu também podia ter ido almoçar com eles. Por que eu não almoçava? Então, ela começou a fazer o quê? Uma autorreflexão. Então, o novo olhar é do que para o quê? Então, coloca o ponto ali. O que você valoriza? Você valoriza o contato com a natureza. Maravilha. Quanto tempo que você não põe o pé na grama, na areia ou na terra? Aí você toma um susto, porque na tua roda da vida, tá lá o contato com a natureza, 1. E aí, 10... Então, esse novo olhar e aí você vai fazendo, primeiro, sem brigar com você, porque tem o hábito de brigar com a gente mesmo, né? Aí você pega o chicote, olha... Autoflagelação. Autoflagelo. Eu não tô indo com a natureza, eu não tô fazendo nada para mim, eu só tô fazendo... Parou, quer dizer, essa roda da vida, ela tá te mostrando que você chegou até aqui. Né? E para onde? Eu lembro que numa das fases da minha vida, eu estava contando para Lê, eu tinha um conflito, porque a gente tem conflitos internos, a parte mãe com a parte profissional. Então, eu tinha um trabalho profissional que eu me realizava, que eu estava feliz, e eu também estava feliz como mãe. Mas às vezes, quando eu estava no trabalho, eu falava, puxa, vontade de estar com os filhos. E quando estava com os filhos, puxa, é tão bom trabalhar. E aí, uma fica puxando, uma parte fica puxando com a outra, fica brigando com a outra. E aí, tem vários exercícios técnicos, a gente até pode falar um pouquinho, mas aí, quando eu fiz esse trabalho de harmonização, eles pararam de me cobrar. Porque enquanto eu vivia em conflito, quando você está em conflito interno, o que acontece fora de você? É um espelho. Os dois reclamavam que eu não estava o tempo suficiente, por que eu trabalhava tanto. Então, se alguém no teu entorno reclama, em vez de ficar bravo com essa pessoa, pensa assim, será que é só um megafone de mim mesma, de alguma parte que eu não estou ouvindo? Comigo foi assim que funcionou. Quando eu fiz as pazes dentro, eles pararam. Aí eu estranhava, mas aí tem esse trabalho interno, que também o coach ajuda em trabalhar o que nós chamamos de polaridades. Quando um puxa para um lado, a outra puxa para o outro, né? Então, a mãe puxa para um lado, a profissional puxa para o outro. E as duas querem coisas boas. Sim. As duas querem se realizar. Mas como é que você faz para ver uma harmonia, em vez de uma briga, uma harmonia? E aí, Alexandre, você passou por isso também? Nossa, eu estava aqui ouvindo a Delmar, eu também estava comentando com ela outro dia, né, que foi na minha tomada de decisão, quando eu decidi, mesmo tendo trabalhado em multinacionais, né, já formada, eu tomei a decisão de ficar mãe e dona de casa, estar mãe e dona de casa por um tempo. E foi interessante porque eu já estava lembrando como tudo aconteceu, e no início eu estava muito feliz, eu achava que aquilo estava ok. Então, acompanhei primeiro ano, segundo ano, terceiro ano do meu primeiro filho crescendo, e eu estava muito satisfeita, muito feliz, cuidando da casa e tudo mais. Só que chegou uma hora que eu falei, gente, que é o que a Delmar falou, minha parte profissional, a parte da criatividade. Eu comecei a pensar, puxa, mas eu estou sentindo saudades, eu gostaria, assim, de trabalhar fora. E aí foi que eu fiz um recomeço na minha carreira, né? De falar, aí eu tomei outra decisão de falar assim, e aí teve o conflito, porque aí como eu tinha tomado uma decisão e eu achei
que aquilo era para sempre, né? Porque e isso que é interessante, que está sempre mudando, né, Delmar? As nossas decisões estão sempre mudando. Eu achei, lá, quando eu tomei a decisão, que eu não ia voltar a trabalhar. E as pessoas falavam, nossa, que desperdício, mas você tem faculdade, você tem inglês, você estudou, né, tanta coisa e você não vai trabalhar? Eu não. Então, mas aí, eu voltando, né, eu estava sempre estudando, eu fiz uma época artesanato, então eu tinha uma parte minha que buscava. E aí foi um outro conflito. E agora? Eu vou começar a trabalhar? Como que eu vou fazer? Como que eu vou distribuir o tempo? E foi quando eu pensei, aí eu fiz um acordo, né, entre a minha parte mãe profissional. Foi quando eu decidi trabalhar como professora, que era meio período. Então, eu fui, só que aí teve todo um caminho. Uma preparação, faculdade, 2 pós-graduações que eu fiz, muito estudo para estar assumindo esse novo papel profissional. Gente, tem uma história que eu estou lembrando aqui agora. Uma vez, a professora do meu filho, ele tinha 4 anos, do meu mais novo. Ela se machucou e me chamaram para substituir durante 3 semanas. Eu falei, gente, mas então... Eu era novata. Eu falei, gente, mas... É meu filho que está na sala, ele tem 4 anos, ele não vai entender que eu sou professora. E eu lembro que um dia, eu não lembro o que ele aprontou na sala de aula, e eu olhei, eu fui dar uma bronca nele, e ele saiu correndo, em cima das carteiras. Ele simplesmente olhou para mim, e o que ele enxergou ali? A professora? Não, ele enxergou a mãe, né? Ele falou, vou fugir da minha mãe, que era o que ele fazia em casa. Daí ele gostava de brincar, né? De fugir. Aí eu falei, gente... E eu olhava aquela cena, ele correndo nas carteiras. Eu falava, gente, então... Anos depois, numa reunião de pais, teve um amiguinho dele, já uns 5 anos depois... que falou assim, ô tia, você substituiu, uma vez você foi minha professora, né? Foi do seu filho também. Eu falei, é verdade. Ele falou, nossa, eu lembro do seu filho correndo nas carteiras. E a mãe olhou para mim, é verdade. Mas, então, porque aí a questão das partes, né? Ali eu estava, e aí eu tomava muito cuidado, né? De separar as partes, porque eu trabalhei durante 10 anos, praticamente, no colégio em que meus filhos estudavam. E como que era, né? Transitar por ali e eu não podia estar nem como mãe, nem como professora. Então, às vezes, eles entravam em alguma briga, como acontecia, e a pessoa abria a porta, olhava para mim, eu falava assim, foi meu filho? Foi, então. Eu não estou nem como mãe, nem como professora. E eu passava, ele ficava me olhando... Imagina tipo, a cena. Imagina a cena. Uma vez teve no pátio do colégio, sabe? Aquelas brigas. E ele ficou ali na porta da sala dos professores, eu tomando café, abriram a porta, eu fiz assim, não estou aqui. É com meu filho? Não sou nem professora, nem mãe dele agora. Então, e eu passei por ele quando saiu do colégio, ele falou assim, e aí, você não vai falar nada? Eu falei, não, você ainda não me contou o que aconteceu. E eu sabia de tudo, né? Mas eu sempre fui tomando esse cuidado de separar as partes, né? Que legal isso aí. Muito. Já tem pessoal participando aqui pelo WhatsApp. O Roberto do Grajaú, Zona Sul de São Paulo. Tive problemas sérios no meu casamento, porque era workaholic, viciado em trabalho. Não tenho mais a minha esposa. Viver muito em prol do trabalho não vale a pena. É preciso dar atenção para a esposa e os filhos e a família como um todo. É a opinião aqui do Roberto de Grajaú. E é interessante que ele está se dizendo workaholic. Eu estava pensando, quando a Lei falou também, independente do que você trabalha. Olha, pode ser numa empresa, pode ser autônomo. Você fala assim, mas as empresas... Porque tem essa crença também, as empresas sugam o sangue. Não, pode ser a empresa, mas às vezes o autônomo, ele também não tem limite. Ele começa... Porque eu estava lembrando, durante 5 anos trabalhei na prefeitura de Guarulhos. E aí, naquele horário, das 7 às 5h30, fazia faculdade à noite. Então, durante 5 anos foi assim. E depois, como nasceu a minha filha, aí começam a história das partes, né? Eu era estudante, trabalhava 9 horas para não trabalhar no sábado e tinha uma filha. E o marido, aí tinha um relacionamento, exatamente do jeito que ele falou. E aí, eu precisei fazer uma escolha. E qual foi a escolha? E começar a trabalhar como autônoma. Mas também, se não se cuida, seja um comércio, seja uma atividade liberal, como os consultórios, aí você pode ser advogado, engenheiro, o que for, independente. Foi muito bom ele ter escrito, e você vê a dor com que ele escreve, só de você ter lido, quanto doeu. Esse é o trabalho que eu sinto, né? Que não só aqui, a FEAL, como os coaches, como todos esses lugares, como é que pode haver uma prevenção disso? Porque agora ele já está na dor de uma separação. Vamos falar da prevenção e mais sobre essa questão que o Roberto levantou depois do intervalo. Daqui a pouco a gente volta.
Você já paga tudo com seus cartões de crédito e débito. Mercado, roupas, combustível, viagens. E agora você também pode apoiar o Clube Amigos da Boa Nova. É mais rápido, seguro e proporciona um controle maior do seu orçamento. A partir de novembro, as emissões dos boletos vão gerar mais custos e vai influenciar na queda de arrecadação da FEAL, que faz a divulgação do Espiritismo contando com o seu apoio. É simples, fácil e rápido. E assim, a sua doação vai exclusivamente para a divulgação da doutrina. Acesse agora o site amigosdaboanova.com.br, entre na área exclusiva dos sócios e atualize o seu cadastro. Se preferir, ligue para o telefone 0800 12 18 38 ou 0 operadora 11 2456 7109. Pequenas ações levam o nosso ideal adiante. Comprometa-se com esta causa e faça parte da mudança. Olá, queridos ouvintes e telespectadores da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Meu nome é Fernanda Fernandes e eu sou apresentadora do programa Descubra o Seu Caminho. E eu vim te fazer um convite especial. Pegue agora o seu celular e venha curtir os nossos Instagrams, @Rádio Boa Nova, @TV Mundo Maior. Lá você acompanha os bastidores da nossa programação e um pouquinho do que acontece nos estúdios da rádio e da TV. Você confere conteúdos espíritas, mensagens para renovar o seu dia e também, é claro, acompanhar os comunicadores dos seus programas favoritos. É isso mesmo, já estou esperando sua mensagem. Venha fazer parte da nossa família, @Rádio Boa Nova, @TV Mundo Maior. Esperamos você. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Deise Mansano e estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês, falar sobre as cartas de Kardec. Você já ouviu falar? São mais de 700 manuscritos. A FEAL está fazendo assim, higienizando, organizando e traduzindo essas cartas. Como você pode ajudar a essa fundação a divulgar e a trazer aí à luz tantas informações guardadas há muito tempo. Foi criado um site, chama catarse.me/Cartas de Kardec. Entrando lá, você tem várias opções de ajuda mesmo material. Uma gotinha d'água no oceano vai fazer diferença. Eu estou muito empolgada. Você não? Vamos lá! Estamos de volta com um novo olhar. Hoje aqui Delmar, Alexandra e eu na apresentação. Na técnica aqui, Cláudio dos Reis. Há quanto tempo Cláudio dos Reis na técnica aqui? Eliette Ribeiro, também Everaldo e a Fernanda fazendo para você aí o programa de hoje, um novo olhar, falando de como equilibrar a vida pessoal e também a profissional. Mandar um abraço aqui para quem estava nos acompanhando pelo Facebook. A Leda Maria, Bernadette Vieira Lima, boa tarde, queridos amigos e amigas, muita paz e luz. Carmen Sabatini, o Fábio de Moraes Rocha, que pergunta o nosso WhatsApp, anota aí, Fábio, 0 operadora 11 99643 3827. 0 operadora 11 99643 3827. A Sônia Oliveira, que está no Acre, em Rio Branco, olha aí, nos acompanhando, e o Ricardo Quintino, aqui em Guarulhos. E de Peruíbe, litoral sul de São Paulo, a Raquel diz o seguinte, já um pouco oposto ao que o Roberto, do Grajaú, disse. Abdiquei da minha vida profissional para criar os meus filhos. Eles cresceram e nem se importam comigo. Eu me tornei uma pessoa frustrada e não realizada profissionalmente. Continuando aí a sua linha de raciocínio, Demar. Pois é, então, como eu dizia, quando nós nos dedicamos 100% para uma área, as outras partes nossas, elas vão ficando com pouca energia, não é? E essa frustração é o quê? É uma consequência de uma escolha. Então, que tal você... Eu gosto muito do exercício, no caso dela voltar quando ela tomou a decisão.
quando ela voltar, né? Se ela volta mentalmente, para ela lembrar, mas não com o que ela sabe hoje, porque nós somos muito cruéis, né? Você avança no tempo, tem todos esses aprendizados, e aí você olha para trás, no caso dela, e fala assim: por que que eu fiz isso? Por que que eu me dediquei para os meus filhos e não me dediquei para a minha vida profissional, e aí agora eu estou frustrada, né? Em vez de fazer isso, que é, de novo, é o chicote, né? De olhar para o passado com o que eu aprendi hoje. Lógico, hoje, onde, por conta dos relacionamentos com os filhos, você se sente frustrada, né? Por não ter se dedicado. Se você voltar atrás, com a cabeça lá de trás, isso que é importante. Você tomou uma decisão. E na hora que você tomou uma decisão, você precisa lembrar os valores que você tinha. Você dava importância para quê? Então, quando você faz isso, você resgata o teu livre-arbítrio, não? Você tomou, você fez essa escolha. E aí você, novamente, você traz essa energia para você. Porque essa energia, e hoje em dia, independente da idade que se tenha, você pode, lógico, dentro do que é possível hoje, sim ter uma atividade. Sim. Porque o que o Kardec fala quando ele pergunta para os espíritos? O que é trabalho? E ele responde: toda atividade útil. Então, no fundo, o que nós queremos é nos sentirmos úteis. E você foi útil para os seus filhos? Quando você olha seus filhos hoje, na vida, eles não estão correspondendo da maneira como você gostaria. Aí é uma questão de trabalhar a expectativa de mãe. Porque a mãe é assim mesmo, a mãe... É algo em troca, né? É. Porque o nosso lado humano ainda, no estágio em que nós estamos, o amor ainda é condicional, não é? Então, essa mãe, ela que está ressentida. Você acha que é muito a tua parte profissional, nem é tanto. É a mãe que se doou, que está agora falando: poxa vida, ela que está frustrada. Porque se você não vivenciou no profissional, é um campo aberto para você fazer uma atividade. Vai recuperar algo, ou da tua adolescência, ou algo que você queira que seja possível, não sei que idade você tem. Mas a renovação está aí, a vida acolhe. E às vezes, de tanto verbalizar isso, vai afastando as pessoas também. Né? Também. Então, quando você diz: poxa, quanto mais você diz, eu estou frustrada com a minha... Agora você já tem aqui, ó, de novo, um novo olhar. Você está achando que você está frustrada porque você não se realizou profissionalmente. Eu estou te trazendo um novo olhar. Será que é só isso? É uma parte, é isso. Mas é a mãe que se frustrou porque os filhos não corresponderam ao que ela esperava. Mas vamos ter um outro olhar agora? Olha os teus filhos hoje. Se eles são o que são, se estão onde estão, em parte é pelo que você ajudou a formar de caráter. Se eles são realizados, parte da realização deles, você tem uma contribuição como mãe. Sim. E aí pronto, aí já muda. Então você foi útil? Foi. Então você trabalhou. Como mãe você trabalhou. Você teve uma atividade. E agora sempre é tempo. Eu lembro que eu não sei quem fala, se você for olhar biografias de pessoas famosas que começaram com 60 anos, tem um monte. Que a partir dos 60 é que... O próprio Kardec com 50. Né? O próprio Kardec com 50. Tava lá. Socialmente, numa boa. Né? Não é? Não, já tinha todos os títulos possíveis, estava bem. E aí ele resolveu, né, pegar uma jornada maravilhosa. E outra, hoje a longevidade... E você, minha amiga, morando em Peruíbe, que é uma saúde, que é uma bênção. Então, assim, a longevidade... De novo, você não diz a tua idade, mas se prepara. Então, se você tem mais 30 anos pela frente, e como é que você vai, então, agora fazer essa... Então, faz agora essa roda da vida atual e aonde você quer chegar. E aí coloca a tal da energia psíquica, coloca, né, teu empenho, nossa, eu tenho certeza aí que daqui a um tempo você está contando outra história para nós aqui. Todas estas questões que a gente vem abordando já há um mês, você pode ter isso aí com os profissionais do Instituto Evoluir nesta parceria com a Fundação Espírita André Luiz. Então acesse unifeal.com.br, lá tem um programa Coaching de Vida e Carreira. Tudo isso que a gente está falando aqui, você pode colocar na prática com esses profissionais. E a vantagem é que ela estando em Peruíbe, como é online, ela pode fazer esse coaching de lá. Não tem problema. Essa é a maravilha. E se ela for sócia do amigo clube, do Clube Amigos da Boa Nova, tem descontos, tem benefícios, vale muito a pena. Então acesse unifeal.com.br. Você que está aí refletindo sobre a vida ou precisa tomar uma decisão, está com a carreira aí em transição, como a própria Alexandra disse, né? Precisa de um planejamento, de uma implantação, unifeal.com.br. E a Delmar lembrou bem, quem é sócio do Clube Amigos da Boa Nova
tem um desconto aí especial, unifeal.com.br. Ó, Alexandra, a Carla da Moca, ela disse o seguinte: parabéns pelo tema, espero que o meu marido esteja na audiência, ele é bitolado no trabalho. É bom, é que a gente estava falando das polaridades, né? E essa questão, né, de focar bastante no trabalho é sempre, de repente, estar conversando um pouco, né? Eu atendi uma cliente que ela trazia essa questão, ela falava, mas meu marido ele não dá atenção, trabalha demais. E aos poucos ela foi conversando, né? E criando tempo, né? Então, de repente, numa quarta ir num cinema. Porque também, o que acontece? A rotina nos resgata, né? Então, às vezes, a gente acaba tendo certos condicionamentos na vida que a gente nem se percebe. Então, é assim, então eu só posso ir a um cinema, a um restaurante no final de semana, dia de semana eu não posso. Então, trazer momentos, né? Criar, já que talvez para ele esteja difícil nesse momento de estar enxergando, né, e até por conta de pressões no trabalho, propõe outra forma. Convidá-lo, trazer como a gente fala bastante, né, a Delmar fala bastante do masculino e feminino, com a energia feminina, convidar, falar, olha, o que você acha de repente hoje a gente fazer algo diferente, né, e proporcionar momentos, né, porque a rotina também, principalmente no casal, acaba tendo condicionamentos que parece que todo dia tem que ser igual, né? E é lógico, hoje em dia o mundo pede cada vez respostas mais rápidas. Então, como a Delmar citou o exemplo, né, da pessoa que não almoçava, às vezes por pressão interna mesmo da pessoa, a pessoa acaba não almoçando, acaba chegando muito desgastada em casa, acaba se colocando uma pressão que o trabalho não está exigindo, nem os chefes, nem a empresa. Ou às vezes ela até trabalha como autônoma mesmo, ela tem um negócio, ela se coloca numa condição, numa postura que tem que trabalhar muito, né? Às vezes uma crença, né? Ela aprendeu lá atrás que tinha que trabalhar muito para poder ter seu sustento, ela acredita nisso e acaba ficando sem tempo para si mesma e para a família, né? Ainda sobre esta questão, a Kátia de Joinville, Santa Catarina, ela diz: como me libertar deste espírito de produtividade incondicional? Para quê? Sofro deste mal que a Delmar comentou. Não almoço, passo mal de cansaço, vou trabalhar doente e não aproveito o meu tempo para descansar. É a Kátia lá de Santa Catarina. A importância das pausas, cada vez mais, elas são fundamentais, né? Fundamentais. Outra coisa que nos absorve é o celular. Às vezes a pessoa, ela chega em casa e ela está ali. E quantas vezes nós vemos na rua, as pessoas andando na rua já, né? Então, o que ela está trazendo e aí ter esse olho. Se você já está escrevendo isso, é que você já está ciente. E já, para mim, é meio caminho andado. E aí é se colocar pausas. Você pode colocar 1 minuto. 1 minuto. O que é 1 minuto para você? Então, 1 minuto pela manhã, 1 minuto à tarde. E períodos de silêncio, mas não é o silêncio onde a boca para de falar as palavras, mas as palavras continuam na cabeça. Quer dizer, como é que você faz, não é? Senta um pouco, respira e mergulhar para dentro. Porque o que acontece, né? Quando a maioria que sente isso, acorda de manhã, abre o olho e já está envolvido fora. Então, você viu que ela falou, são horas diretas para o trabalho e tudo para fora. E que tal, quando você fecha o olho, ou põe o olho, às vezes fechar o olho, as palavras ficam muito intensas, põe o olho meio baixo, assim, ou então para e observa. Sabe quando você dá aquela parada? Para olhar para o ambiente. Você fala assim, mas eu vou parar. Você dá uma parada que nem aqui agora. Você olha. Ou então, parar para ouvir os sons. Você dá uma parada por 1 minuto. 1 minuto, que barulho está mais perto, que barulho está mais longe. São exemplos suaves para você conseguir ter pausas. E aí sim, essas pequenas pausas, elas vão gradualmente aumentando. E o ideal também é o contato com a natureza. Isso eu acho fundamental. Então, no final de semana, faz esse movimento. Eu sei que muitas mulheres ainda têm a jornada quando chegam em casa. E aí chega sábado, ainda tem a casa, tem a roupa, tem comida para deixar para a semana inteira. Mas assim, encontrar desesperadamente um espaço, uma brecha para essa conexão com a natureza. Isso ajuda
muito. Então, as dicas são, lembra dessa palavra, pequenas pausas. Que seja 1 minuto, para você respirar, só fica respirando, coloca no relógio. É o início não só de uma harmonização, né? Mas como nós falávamos também, porque falar em equilíbrio, eu ainda estou falando de polo, né? Tem o equilíbrio, desequilíbrio, né? Harmonia, desarmonia. Mas a Ale vai trazer um ponto importante aí, né? Quando ela... A gente estava conversando até hoje, eu e a Delmar, e teve um grande executivo de empresa que ele estava contando como que ele encontrou o equilíbrio e o que ele ensina para as pessoas hoje, né? Então, ele disse que a grande questão foi que ele sofria quando ele falou, bom, então eu vou criar meu tempo, eu vou separar. Final de semana eu não vou pensar em trabalho e não vou trabalhar. Mas aí ele ficava no pensamento. Então, ele ficava pensando, nossa, eu tenho que resolver, eu tenho que fazer. E ele sofria porque ele nem pegava, ele falava, não, agora não posso. E aí ele sofria, ele se cansava mais mentalmente, chegava na segunda-feira, ele estava exausto. Parecia tipo que não uma tinha... abstinência. E ele falava assim, gente, não dá. E aí, o que ele fez? Aí, depois de muito estudar, pensar, ele falou assim, bom, eu acho que eu vou... Eu estou entendendo onde que está o erro aqui. Porque eu estou tentando separar uma coisa da outra. E no coach, a gente sempre fala que... Por que tem as áreas? Porque todas as áreas da nossa vida, elas caminham juntas, elas não são separadas. Às vezes a pessoa fala assim, eu tô péssima no meu trabalho, mas em casa eu tô ótima. Só se for um clone, né? Porque tá na Matrix. Né? Não tem como. Porque se você não tá bem, acho que todos nós já passamos por isso, de não estar bem no trabalho, chega em casa e você fala, ai meu Deus, né? Ou você reclama, ou você está sem energia, ou no dia seguinte você acorda e fala, ai, amanhã eu vou ter que ir para lá de novo, ou quando chega segunda-feira. Então, quem já não passou por isso, né? E vice-versa. Às vezes a pessoa não está bem no relacionamento e tem que levantar, tem que trabalhar, tem que dar conta e não consegue se concentrar, trazer a presença. Então, ele falou, bom, então, o que eu vou fazer? Eu vou integrar os dois. E aí ele começou a... Por exemplo, quando ele ia para o trabalho, ele estava no trabalho, mas ele se lembrava, de repente, de mandar uma mensagem de gratidão para a esposa, que tinha feito o café, ou para o filho, falar, nossa, filho, e aí, como foi a prova hoje? Estou orgulhoso de você. Então, ele integrava. E no final de semana também, em vez de separar e falar assim, não vou falar disso de jeito nenhum, se ele tinha algo muito importante acontecendo, ele tirava um tempo. Então, ele falava assim, ele designava um tempo. Então, não era qualquer hora, não. Então, das 10 às 11, eu vou resolver essa questão do trabalho, mas isso é nesse período. E aí, ele conta uma história muito interessante, porque ele, pai, né, no jogo de futebol, antes e depois da decisão. Então, antes ele ia com o notebook. Ele chegava lá, né, abria o notebook e ficava trabalhando. E o filho do campo ficava mandando gesto para ele, tipo, desliga, fecha. Você não tá vendo? Olha o gol! E ele ficava lá, e ele olhava, e ele ficava lá, ele faz só um pouquinho. E ele trabalhava, né? E aí ele conta o que aconteceu depois. Ele falou, não, agora eu vou 100% pai. Aí eu não levo o notebook, desligo o celular. Agora ele falou, só que a reclamação agora é outra, que eu grito demais, atrapalho. Então ele falou assim, olha, agora eu tô com outro problema, que agora eu vou 100% e meu filho fica reclamando que eu tô gritando demais. Eu falo, gente, mas eu fico... Tá pagando mico. Pai, menos, né? Menos, né? Faz menos, né? Então é isso, né? Da gente entender que a gente é um ser único, né? E que ele sempre lembrar disso, que todas as áreas caminham junto. Então, principalmente a questão da natureza também acho super importante o que a Delmar trouxe. Porque existe uma crença, né? Que quando você entra no trabalho, é como se tivesse uma gaveta. Você pega as suas emoções, você guarda lá, sua vida familiar, você guarda e vai para o trabalho. E a gente sabe que não é assim, né? É assim, né? Nós somos um ser aí de novo. A integração é importante. Como é que você integra? Tanto que hoje em dia até tem, né? No campo de trabalho, você tem a foto, às vezes, da família. Isso são dicas de que, né? O ideal é você estar o mais inteiro possível e presente naquele momento, não é? Então, essa nossa amiga que perguntou, uma dica aí. Mais uma aí para ela. A gente tem 3 minutos para o fim do programa. A Jaqueline, Santa Fé do Sul, ela diz, eu quase enlouqueci quando as minhas filhas nasceram. Pensei que não daria conta, porque quando as crianças são bebês, ficam muito doentes. Tinha que faltar ao trabalho com frequência para levá-las ao hospital. Ficava muito preocupada em ser dispensada do meu trabalho pelo excesso de faltas
Aí ela diz, mas tudo passa, deu tudo certo, hoje elas são lindas e permaneço no meu trabalho aqui, bacana. Jaqueline de Santa Fé do Sul. Mas eu acho que a Jaqueline traz uma reflexão que, na minha opinião, a licença maternidade deveria ser de 9 meses. Maior, eu também acho. Por quê? Paternidade também. Então, Sim. eu sinto que assim, pelo menos, né, a gente tem uma referência de que nós temos 9 meses de desenvolvimento intra, né? Fugiu, né? Quando a gente está na barriga da mãe, né? 9 meses. Gestação. De gestação. 9 meses dentro da barriga e 9 meses fora para nos Se desenvolver. adaptando. Porque é quando a criança senta, quando ela está... E aí, quando as crianças ficam doentes, como ela está trazendo, e eu conheço, é muito complicado, também é a dor da mãe. Né? Porque Sim, é isso que eu digo, a parte mãe, ela dá umas rasteiras, e aí o que ela faz? As crianças adoecem, essa parte mãe fica feliz, porque ela tchau pro trabalho e deixa eu cuidar. Só que eu fico pensando, quanta energia gasta? Né? Se nós tivéssemos essa compreensão, ou, na minha opinião, depois dos 9 meses, as mães voltarem meio período. Com meio período, trabalhando em meio período com os filhos, para que tanta agonia que as mães passam nesse sentido? Boa, concordo também. Então, eu sinto assim... E isso com vistas a quê? Como ela falou, porque as crianças... É uma fase, as crianças vão crescer. E aí, as mães... profissionalmente falando, quando elas vão para o campo, elas vão ter mais tempo. E o que é fundamental são esses primeiros anos de formação. A psicologia já diz, os primeiros 5 anos são fundamentais. E aí, essas mães vão estar criando aí, auxiliando no caráter de futuros seres aí mais harmonizados, que vão trazer mais equilíbrio, né? Assim que eu vejo. Sem tanto medo, né? Mais pois equilíbrio. Hoje vai ter uma transmissão especial no Facebook da RBN, das 18 às 20 horas, o especial Cartas de Kardec, 2 horas de programação no comando aí do André Marouço, com Paulo Henrique de Figueiredo, Heloísa Pires, o Marco Milani e também o César Perry de Carvalho, falando mais sobre essa questão Cartas de Kardec. Então, daqui a pouquinho, às 18 horas até às 20 horas. Vambora, Alexandra? Nossa, mas já? Já. Estão ali dando sinais. Então é uma grande gratidão de estar aqui com vocês mais uma vez. E de novo, né? Como passou rápido, né? Hoje eu estava fazendo... A hora que eu sentei aqui que eu me dei conta, eu falei, gente, acho que já fiz um mês de programa, né? Passou muito rápido. Gratidão, Palerma, Adelmar e a todos que estão nos ouvindo nas suas casas. Outro dia um ouvinte disse que ele ouve no carro quando ele está viajando. Então, a todos que estão nos acompanhando agora. Valeu, Adelmar. Fácil de falar, né? Então, fácil de fazer, mas possível integrar, harmonizar as questões de trabalho, de carreira e de pessoal. Com certeza. Um grande abraço aí a todos que nos acompanharam. Semana que vem a gente está de volta aqui neste bate-canal, nesta bate-rádio, neste bate-horário. Vamos que vamos.